Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre VPN IPsec com autenticação SAML. Então a gente vai configurar aqui para a gente substituir a VPN SSL para quem utiliza a autenticação SAML. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado. Agora a gente tem a função de membros aqui no nosso canal do YouTube. Por enquanto a gente só tem um nível, ele vai ter um valor de R$ 7,99 por mês, e com isso você vai poder ajudar muito o canal a continuar trazendo novidades. Confira no botão Seja Membro ao lado da inscrição, lá vai ter todos os benefícios de você ser membro, mas o principal benefício é ter acesso a uma enquete exclusiva por mês para a gente decidir o tema de pelo menos um vídeo do canal no mês. Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria mostrar aqui essa documentação da Fortinet, né? Então, a partir da versão 7.2.8 ou da 7.4.3 e também na 7.6.0, a gente tem a possibilidade de utilizar autenticação baseada em SAML no nosso acesso à VPN IPsec. Então, isso vem porque a SSL VPN vem apresentando diversas vulnerabilidades, né? Então, a Fortinet está recomendando a todos para utilizar IPsec ou ZTNA. Então, para quem utilizava SSL com a SAML Based, agora é possível utilizar na IPsec também, então vamos ter menos problemas. Coisas mais importantes aqui, né? A gente tem esse comando para a gente customizar a nossa porta. O default é 1001, mas você pode alterar para outra. A gente tem aqui o config sys interface, que a gente vai ter que editar a porta que a gente recebe o link, né? No nosso exemplo aqui vai ser a porta 2, e a gente vai ter que informar qual que vai ser o SAML server que a gente vai utilizar, né? Referente ao certificado que vai ser apresentado para o usuário, a gente configura aqui em config user setting. Então também a gente vai usar um certificado válido para demonstrar para vocês como ficaria. Se não tiver um certificado válido, pode usar o autoassinado do próprio FortiGate, porém, quando a pessoa for tentar logar lá, pode dar um erro de certificado, você vai ter que aceitar, né? E aqui a gente tem diversos exemplos, né, utilizando outros IDPs, né? A gente tem utilizando Forte Authentication, Entra ID, Okta, provavelmente vai ter alguma coisa também com o Google. Então, basicamente é bem parecido com a SSL, só muda alguns detalhezinhos. Bom, então vamos começar aqui no nosso Azure. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em Microsoft Entra ID e no aplicativos empresariais, a gente vai utilizar o mesmo aplicativo que a gente utilizava para SSL. Então, vamos procurar por FortiGate aqui e a gente vai ter aqui o FortiGate SSL VPN. Então aqui você pode botar um nome, né? Eu vou mudar para IPsec SAML e a gente dá um criar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser atribuir os usuários, aqui em usuários e grupos. No meu caso, a minha licença não permite grupos, então eu vou adicionar apenas o meu usuário aqui para a gente fazer alguns testes. Então atribuir aqui, e agora a gente vem em logon único, e aqui em SAML a gente vai fazer uma configuração básica aqui. Vamos editar, e a gente pode ver que aqui já tem até o padrão, né? Dando como exemplo. Então vamos pegar isso aqui para nos ajudar, vamos adicionar um identificador e a gente vai alterar aqui para vpn.secinfra.br, que é no caso é o FQDN que eu vou utilizar, 2.9443. Aqui no final do metadata, aqui é bom de botar um barra. E também a gente pode deixar como HTTP, que é o padrão que o nosso FortiGate vai criar lá. Então a gente deixa como HTTP e no final adiciona uma barra a mais. Aqui na URL de resposta, então a gente pode utilizar aqui também, né? E a gente só altera aqui o FQDN e a porta. Então vamos colocar aqui. Aqui pode ser HTTPS mesmo. A gente pode copiar esse cara e botar aqui também. E aqui, embaixo no logout, só vai mudar para final o logout. Aqui então a gente já pode dar um salvar. Então após salvar aqui, a gente vai vir aqui. Aqui a gente bota não testar. E aqui atributos e declarações, vamos editar. A gente vai excluir esse daqui dos grupos. Então, o que tiver como user groups, a gente vai dar um excluir. E aqui a gente vai adicionar uma nova declaração. Aqui é normal dar esse erro, não precisa se preocupar. Tá? Vamos adicionar uma nova declaração. E aqui a gente vai botar o nome username. Aqui no atributo de origem, a gente vai botar user.userprincipalname, que basicamente é o nosso e-mail aqui no Azure. A gente dá um salvar.
E agora a gente vai adicionar uma declaração de grupo. Aqui a gente vai deixar todos os grupos, vai ser o ID do grupo mesmo. E aqui em opções avançadas, a gente vai marcar a personalização e botar um nome. No caso, o recomendado pela Fortinet é Group. Beleza, aqui a gente já está ok. Então voltamos aqui no login baseado em SAML e a gente precisa baixar o nosso certificado. Então vamos baixar ele aqui. Beleza. E agora vamos voltar aqui no nosso FortiGate. A primeira coisa, a gente vai fazer o upload desse certificado. Então vamos vir aqui em System, Certificates. A gente vai clicar aqui em Create Import, Remote Certificate. A gente vai selecionar o arquivo que a gente baixou lá do Azure. Vamos dar um OK. Vocês podem ver que ele vai ficar com um nome errado aqui, Remote Cert 1. Eu gosto de renomear ele para deixar mais visual o que ele se trata, né? Então vamos em Config, VPN, Certificate Remote. Aqui a gente dá um show e a gente pode dar um rename, remote, to, e aqui a gente bota o nome, né? Eu vou botar aqui VPN IPsec Summer. Então dá um show e ele já está arrumado. Agora a gente já vai vir aqui também em User Authentication. E aqui em Authentication Settings, a gente já pode deixar o certificado como o wild.secinfra.br. No caso, esse é o meu certificado WildCard que eu estou utilizando aqui, né? No Firewall do seu cliente ou no seu Firewall, você vai ter um certificado da empresa, né, que você está fazendo. Se não tiver, pode deixar o Fortinet Factory, porém vai dar erro de certificado, tá? Aqui já estava ok, só dei um Apply. Então vamos vir aqui em Single Sign-On e a gente vai criar um novo. Então, aqui a gente pode botar o nome. Então, vamos fazer Hypertext Summon mesmo. O address, então, a gente tem que deixar essas URLs iguais a que está aqui no nosso Azure. Então, basicamente, a gente vai alterar esse IP, que é o IP que eu acessei, por vpn.secinfo.br 2.9443. Aqui em certificado, a gente pode deixar o Fortinet Factory mesmo. E aqui a gente só dá um Next. Aqui no IDP Provider, a gente vai botar Custom. Aqui em Entity ID, a gente vai vir aqui no nosso Azure e vai copiar o identificador do Microsoft Entra. E vai colocar aqui. Nesse Acception Consumer, a gente vai colocar o URL de logon. E no Single Logout, a gente vai botar o URL de logoff. Aqui em Certificate, então a gente vai marcar o nosso certificado remoto. Aqui nos atributos, então a gente vai botar os atributos que a gente criou, que foi o username e o grupo. E aqui a gente pode dar um submit. Com isso, a gente já pode criar um grupo também. User Groups aqui, vamos dar um Create New, e eu vou botar aqui VPN Summon. Aqui em Remote Groups a gente pode dar um ADD. Aqui a gente pode botar o IPsec Summon. E aqui a gente pode especificar um ID de grupo. No meu caso, eu vou deixar N mesmo, tá? Legal, o grupo está criado, o SAML já está criado, agora a gente vai criar a VPN. Então a gente vai vir aqui em VPN, IPsec Tunnel, Create New, IPsec Tunnel. Eu gosto de marcar como custom, tá? Então vamos botar aqui SAML link 1. E aqui em Remote Gateway a gente vai deixar como Dial-Up User. A interface a gente vai marcar o link que a gente quer, no caso aqui meu é port 2. A gente vai marcar Mode Config para entregar um IP. Dessa forma a gente tem que botar o range de IP que a gente vai utilizar. A gente também pode criar um grupo. Então aqui eu vou criar um grupo para mostrar diferente do outro vídeo que a gente fez. Então eu vou criar um novo, address, e aqui a gente vai botar aqui summon range, link 1. E aqui a gente tem que mudar para o IP range, e aqui a gente pode botar um range qualquer. A gente dá um OK, marca ele aqui. Aqui a gente pode botar o nosso DNS server. E aqui, Enable IPv4 Split Tunnel, tu pode informar um grupo ou a rede que a pessoa vai poder acessar pela VPN. No meu caso, eu já tenho esse grupo aqui, que é o IPsec Split Tunnel, que eu tenho a RD LAN e a RD servidores. IPv6 a gente desmarca, pois a gente não vai utilizar. Aqui, NAT transversal e DPD, a gente vai deixar tudo igual. Aqui a gente tem que botar uma pre-shared key. Então, vou botar teste 1, 2, 3. IKE, a gente vai usar a versão 2 aqui no SAML. Accept Types, a gente vai deixar NPID. E aqui na fase 1, a gente pode deixar as que a gente preferir. No meu caso, eu vou deixar a S128 SHA-256, a S256 SHA-256,
os Diffie-Hellman 14 e 5. Aqui na fase 2 também vou deixar os mesmos, né? E aqui eu só vou deixar a 5, porque no Fortnite a gente só bota uma lá. Aqui a gente pode deixar marcado OK Keep Alive. Então vamos dar um OK aqui. E agora a gente tem que mudar uma coisinha via CLI. Então vamos vir aqui em Config, VPN, IPsec, fase 1, Interface. Vamos dar um Edit nela. E a gente vai colocar aqui set EAP Enable, set EAP Identity, Send Request. Vamos dar um End aqui. Agora a gente também já vai aproveitar para alterar a porta. Então a gente vai dar um config system global. Então é este comando aqui primeiro que nos falou, set alt IKE. Então a gente vai colocar aqui set alt IKE e a porta vai ser a 9443. Então vamos dar um end e já vamos editar a nossa interface do link. Então config system interface. Então aqui na VPN a gente usou a porta 2. Então vamos botar aqui edit port 2. E aqui a gente vai ter que colocar essa outra opção aqui, que é set IKE Summon Server. Então aqui a gente vai botar set IKE Summon Server. E aqui a gente vai botar o nome. Então basicamente essa parte que é mais diferente do VPN SSL. Agora a gente vai poder criar uma policy. Então eu vou criar uma policy simples aqui, que vai ser VPN dos servidores. A incoming interface, então, vai ser aqui a minha VPN IPsec. Minha outgoing vai ser a zona servidores. A minha source eu vou colocar, dessa vez já que eu criei o IP range, vou colocar ele e alterar aqui para user, botar o nosso grupo VPN SAML. Destination eu vou botar aqui nossa rede de servidores, service all. Vamos desmarcar NAT e habilitar todos os logs, caso a gente queira ver alguma coisa. Basicamente, se eu não me esqueci de nada, era isso que a gente precisava. Então agora eu vou abrir meu Windows e a gente vai poder fazer um teste. Então eu já estou com o FortiClient aberto, vou dar um Add a New Connection, a gente vai marcar IPsec VPN, vamos botar aqui VPN Summon, aqui eu vou botar vpn.secinfo.br, lembrando que esse meu computador já está resolvendo, né? Então tem que alterar no seu DNS, né? Já está resolvendo para 100.102. Aqui a gente vai marcar então Enable Single Sign-On e a gente vai botar a nossa porta customizada, que é 9443. Aqui abaixo a gente muda a IKE para a versão 2, deixa em Mode Config e vamos ajustar as propostas. Aqui a gente deixa marcar os dois Diffie-Hellman e aqui na fase 2 vamos ajustar as propostas também. Beleza, aqui a gente vai dar um save. Assim, aqui me esqueci de botar a senha, né? Que é a Pressure Key, test 1, 2, 3. E a gente dá um save. E agora a gente pode testar a conexão. Então aqui vamos botar o nosso e-mail do Evan e vamos informar a nossa senha. Aqui ele vai pedir o MFA. Eu vou autorizar aqui no meu celular. E agora ele deve se conectar na nossa VPN. Bom, pessoal, como vocês viram antes, deu um erro aqui na hora de conectar no FortiClient. Depois de fazer algumas pesquisas, verificar aqui. Primeira questão, o FortiClient, eu estava na versão 7.4.0. Eu instalei a 7.2.5, daí passou da primeira parte da autenticação. Porém, continuava dando erro, né? E eu fiz alguns debugs aqui, e a gente tinha esse erro aqui de EAP FNBAN Error, EAP Failed for User, então conexão expirou devido a EAP Failure. Então, o que eu fiz? Aqui no nosso Microsoft Entra, aqui em atributos e declarações, eu editei. E aqui na declaração de grupo, a gente clica aqui, eu tive que alterar. Aqui estava todos os grupos. Eu botei grupos atribuídos ao aplicativo. Daí tem uma questão. Como a minha licença aqui não permite eu adicionar grupos aqui nesse aplicativo empresarial, eu não vou ter como separar por grupos lá. Então, somente quem tiver a licença aqui do Active Directory que nos permite informar grupos aqui, que vai poder utilizar grupos separados para VPN SSL. Aqui, se vocês verem, me dá um erro aqui, dizendo que os grupos não estão disponíveis devido ao nível do plano do Active Directory, né? Eu tenho o plano gratuito aqui. Então, só não tem que ter o plano 1 para poder adicionar grupo. Então, aqui no nosso FortiGate, mesmo quando a gente não tem essa licença, a gente não pode especificar grupos aqui.
Quando era VPN SSL, que a gente mandava todos os grupos, a gente conseguia especificar o grupo aqui e não dava problema. Então aqui na IPsec tem uma limitação, provavelmente está dando problema quando recebe mais grupos. E imagino eu que em breve isso deve ser corrigido. Então vamos só mostrar aqui, né? A gente vai conectar, vai pedir meu e-mail, vou colocar a minha senha e agora vai pedir meu MFA. Esse aqui eu vou botar não. E aqui logo depois ele já conecta. Se a gente vier aqui em Dashboard, a gente vier em File User Monitor, a gente vai poder ver aqui mateus@secinfra, no grupo VPN SAML. Se a gente vier aqui em Network, no IPsec, a gente vai receber o Peer ID, o meu IP público aqui, na verdade, né? E também a gente vai conseguir acessar aqui, né, pingar o 192.168.50.254, que é o meu servidor de AD, vai estar pingando certinho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Para vocês terem ideia, eu comecei a gravar esse vídeo de manhã e agora eu estou terminando à noite, porque deu vários problemas aqui nessa VPN aqui com o SAML. Então, o que dá para notar que, como qualquer novidade, né, tem um monte de problemas ainda, né? Então, provavelmente vai demorar um pouco para ficar madura, mas já é alguma opção para quem vai precisar trocar da VPN SSL, né? Quem está pensando em trocar VPN SSL já vai ser uma opção. Nas próximas versões, quando ficar mais maduro, não tiver mais tantos problemas, eu faço um vídeo novo mostrando para vocês, né? Que ficou mais fácil, pelo menos, né? Esperamos. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, compartilhe com seus amigos e colegas e não se esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal. Também fica aqui o convite para entrar no nosso grupo do WhatsApp e o primeiro link na descrição. Um abraço!